Boa noite. Estamos vivendo o final de uma civilização que começou há 2000 anos atrás. A civilização que deveria ser produzida pela escola da verdade, do caminho e da vida, trazida por Jesus. Mas não ocorreu assim. Nós temos a civilização produzida pela mentira, pela confusão e pela morte. Uma humanidade que se desenvolveu no sentido contrário à razão, ao bom senso, que vai, inclusive, de encontro a todo o sistema biológico solar, porque em nenhuma outra espécie se encontra a conduta do ser humano. Todas as outras espécies, inclusive nos carnívoros, cada espécie carnívora mata para saciar a fome e depois respeita as suas vítimas. O homem não. A espécie humana é a única que mata não por necessidade, mata pela índole satânica de matar. É a única espécie que mata a própria espécie. É a única dimensão de vida em todo o sistema solar que, ao invés de se preocupar com a saúde, de se preocupar com a sobrevivência, se preocupa em fazer mísseis intercontinentais para matar, em fazer supersônicos para matar. E é claro, então, que teria de resultar na situação que está. Morrendo, afogada pela atmosfera super poluída de partículas metálicas, partículas pesadas. A partícula metálica é aquela produzida pelos motores movido a energia petrolífera, para se entender melhor. Energia fóssil, para quem gosta de ciência. Ou seja, os motores movidos a diesel, a querosene e a gasolina. Elas impregnam o ar de partículas metálicas. As partículas metálicas o ar não dissolve. O CO2, que a natureza produziu para dissolver as partículas mortíferas, não dissolve partícula metálica. E os demais poluentes de partículas pesadas. A partícula pesada também é prejudicial, mas ela é dissolvida, inclusive pelo nosso próprio organismo, quando nós estamos com a nossa imunidade entre 9 e 14.
Mas junto com as demais poluições do ar, o nosso organismo passa a ficar impregnado. O nosso sistema circulatório, o sistema urinário começam a entupir. Mas o pior de tudo é o que vem pela modernidade e o que os terráqueos chamam de avanço da inteligência humana, que é muito pior do que um extermínio por uma hecatombe termonuclear, porque nesse as pessoas não sofreriam tanto. É o extermínio que veio pelo sistema de comunicação eletromagnética. Vocês não podem imaginar o que os vossos celulares, o que os vossos WhatsApp e a porcariada toda que está vindo aí vos ocasiona. Nós estamos no Brasil, uma estatística velha já, porque mais recente não estamos conseguindo, dados todos os entraves que eles nos colocam para isso. Nós tínhamos em cada 3 pessoas diagnosticadas um canceroso. E isso é comprovado a partir das cúpulas do edifício social. Lula canceroso, Dilma cancerosa, Temer canceroso, Bolsonaro canceroso, Mourão canceroso e, abrindo caminho, o vice de Lula, José Alencar, morreu de câncer, perdendo os pedaços. É o mesmo destino do Bolsonaro, é o mesmo câncer, que uns dias vai começar a cair os pedaços dele. Então, esse é o meio ambiente produzido pela espécie humana. Esse meio ambiente que já acabou com 19% da vida animal. 19%. Só que acontece o seguinte: o meio ambiente dissolve o invólucro físico-químico, mas não dissolve o DNA, porque o DNA é Deus. Deus, quando se estabeleceu em criação, com o propósito de povoar a humanidade de deuses, ele então iniciou pela força, a luz e o espaço. Esses são os materiais primitivos que Deus deve ter tirado de si mesmo. E aí, nesses materiais, ele se dissolveu em determinantes genéticos. Determinantes genéticos é a escrituração na criação de tudo o que ele queria que em cada região do universo surgisse. Deus não criou a barata, não criou o homem, não criou absolutamente nada. Deus se transformou em criação e dotou a criação dessas gênesis. Como para se entender bem, dotou o homem
de espermatozoides e a mulher do ovo. E aí, na fusão desses dois repositórios de células primárias, começa a espécie. Só que antes da espécie tem de ter aquilo da onde a natureza fornece o sistema físico-químico para o sistema biológico aqui na Terra. Vamos falar em termos de Terra. Eu tenho condição de absorver na minha cabeça o conteúdo da Via Láctea inteira, mas daí acabo não me fazendo entender em nada. Então vamos nos situar em Terra. Vamos deixar os ET, que inclusive estão quase todas as madrugadas, o pessoal está vendo passarem por Brasília aqui, não sabe o que eles estão fazendo. Então, na Terra, como diz as Escrituras Sagradas, não que os profetas que a produziram, Moisés, Jesus, os apóstolos dele, não tivessem conhecimento da criação e do seu conteúdo inteiro. Mas, para se fazer entender, tinham de situar no pontinho da Via Láctea onde eles estavam. E aí, bem lá atrás, para se fazer entender, os alienígenas tinham de profetizar. Aquilo que era natural do desenvolvimento da humanidade, escreviam como profecia. Por quê? A humanidade, no tempo de Moisés, das profecias de Jesus, dos apóstolos, é essa geração que nasce para morrer. Então, eles estavam dentro dessa faixa psíquica da espécie humana, de nascer para morrer. E não tem como sair disso aí. É a idade da espécie. É como a criança. Se ela é bebê, não tem como tirar ela da conduta de bebê. Se ela é uma criança, não tem como tirar ela da conduta de criança. Tanto Jesus explicou isso, quanto o apóstolo Paulo ainda explicou melhor. E os profetas lá atrás todos. Não eram profetas, não visualizavam o que ia acontecer para frente. Nada acontece no futuro e nem sai do passado. Tudo dentro da criação é o mesmo momento, porque o universo não tem calendário. Deus não tem tempo. Então, tudo acontece no mesmo momento. Só que, na medida em que o conteúdo da criação, que é o universo, se expande, não é que ele fique ocupando espaço indefinidamente, não. Se expande, quer dizer, na medida em que ele fica grande para a nossa compreensão, até o ponto de nós não o entendermos mais. Então, nessa medida, o universo vai ficando incompreensível para nós. E aí vem então esse imaginativismo todo. Alguém imaginando Deus de um jeito, imaginando Deus de outro, imaginando uma religião de um jeito, uma religião de outra. Tudo sai da cabeça do ser humano. Mas a cabeça do ser humano, da geração que está passando agora,
ela tem a trajetória do nascer para morrer, que nós, na ciência que prepara para a profissão de inteligência, chamamos de fase biointelectual. Ou seja, a pessoa nasce para morrer. O sistema psíquico dela está dentro dessa trajetória e não passa para frente. Então, a assistência de Deus, que os teólogos chamam de misericórdia, é dada como uma babá para os bebês. Então vêm os alienígenas, não são os ETs. Os ETs são nações, humanidades, produzidas pela Via Láctea. Ou seja, em qualquer grau de desenvolvimento que o ET apresente, ele é sempre uma inteligência tridimensional. Tridimensional por quê? É composta de eixo, raio e ângulo, ou seja, núcleo, uma expansão e a curva que ele gera na trajetória que o movimento lhe impõe. Nada no universo é estático, tudo se movimenta dentro de uma ordem absolutamente imodificável e absolutamente harmoniosa. Mas não é Deus administrando isso. Deus colocou os materiais e estabeleceu na fusão desses materiais a sua vontade criadora, não geradora. A vontade geradora dele está no momento em que ele, como absoluto na eternidade, resolveu povoar a eternidade, não ser só ele. Mas para povoar a eternidade, ele tinha de produzir outros absolutos, porque só persiste diante do absoluto o que é absolutamente igual a ele. Então, por isso é que Moisés, os profetas, e em especial Jesus, esclareceu que Deus é três estados absolutos em um só. A origem, o Pai, a vontade do Pai em se expandir, o Filho, e o Filho, o Espírito Santo. Isto é, nós fazemos a nossa trajetória de autocriação do nosso espírito. Deus estabeleceu na criação o nosso código genético de espécie. Não estabeleceu a espécie. Ele colocou lá, vamos dizer, aquela partícula de absoluto. Partícula de absoluto é aquilo que nós não temos condição intelectual para identificar. Mas basta nós sabermos que é uma partícula de absoluto. 99% da humanidade também não sabe o que é o núcleo atômico do universo. E nós não precisamos saber disso. Então também aí, Deus se disseminou, ou seja, ele se pulverizou nos elementos intrínsecos que iam se autolaborar em universo.
E ali nesses elementos, ele diz, na vontade dele, agora dentro deste turbilhão de corpos que formam o conteúdo da criação, eu quero que você processe assim. Então está lá o primeiro mapa genético. É o das galáxias, é o do universo. O universo é constituído por galáxias. Unidimensional, bidimensional, tridimensional, multidimensional, infinito, e daí afora, até retorno para a eternidade. Nós estamos no sistema tridimensional. Isto quer dizer que os terráqueos já foram unidimensionais, muita matéria e pouco miolo. Depois passaram a galáxia bidimensional. Aquela mesma unidimensional perdeu o seu estado inicial e adquiriu a bidimensionalidade. Aí tudo ficou um pouco mais leve e mais solto. Da bidimensionalidade, então, chegamos à tridimensionalidade, que é a Via Láctea. Então aqui já o invólucro material já é bem mais leve do que era na unidimensionalidade. E sendo bem mais leve, tudo é bem menor. É assim que vai se processando o nascimento do espírito na eternidade, ou para a eternidade. Vai perdendo matéria física e ascendendo em divindade, até chegar ao estado absoluto e nascer a eternidade. E aí é um outro Deus, mas um Deus apartado do Deus originário. E aí, esse Deus apartado do Deus originário forma o Espírito Santo. O Espírito Santo é a massa de espíritos que cumpriram a gestação espiritual. Passaram por todos os nascimentos que foram purificando o espírito dentro da criação, até que ele resultou no código genético, resultou no absoluto. E aí não tem mais espaço na criação, só na eternidade. Mas um absoluto nascido à eternidade é absolutamente idêntico ao outro. E por isso, então, Jesus denomina Espírito Santo. É o mesmo absoluto originário, mas o absoluto originário é uno, é único. O absoluto autoproduzido é disseminado. É infinidades de indivíduos absolutos. E aí, então, existe aqui na inteligência terráquea. Eu não estou falando em termos de verdade espiritual. Até porque nenhuma pessoa que tenha autoridade em Deus para este tipo pedagógico se diz o final da concepção de si mesmo na inteligência humana. Nenhum faz isso, porque quando se conecta a Deus, passa a ser nele.
E aí então as qualidades de Deus passam a ser latentes na pessoa. E quais são essas qualidades de Deus? A primeira é a autenticidade. Na autenticidade existe o lampejo de divindade. Então, a autenticidade, ela não tem escala. Ela não é a autenticidade do ano passado, a autenticidade de um curso e depois de outro curso. Não. A autenticidade é a natureza que Deus imprimiu no código genético. E a natureza, então, fabrica o invólucro físico-químico, que é o nosso corpo. O nosso corpo é isso, físico-químico. Por quê? Porque é uma composição química fundida com uma composição física. A composição química reúne fluidos e fórmulas. A composição física é atraída por essa fórmula e então estabelece o corpo. E aí então esse corpo absorve a divindade que também está disseminada na criação. E aí a divindade disseminada na criação se forma dentro do invólucro físico-químico o indivíduo espiritual. E que daí começa a gestação através dos sistemas biológicos. Aqui o sistema biológico tridimensional. Depois a galáxia agora ela já está na reta final para a multidimensionalidade. Daqui uns tempos, vamos dizer assim, bilhões e bilhões e bilhões de anos, ela passará à multidimensionalidade. É da onde vêm os alienígenas. Os ETs vêm de dentro da Via Láctea. Todos eles são tridimensionais. Os alienígenas vêm de fora da Via Láctea, da multidimensionalidade. A mesma forma física, o mesmo sistema psíquico, originários do mesmo DNA, só que com a cabeça mais expandida. E aí eles vêm aqui porque já passaram por tudo o que o terráqueo possa imaginar. O alienígena passou por tudo aqui. Passou por todos os desenvolvimentos dos planetas vivos, até completar tudo o que a Via Láctea oferece. E daí foi lá para a multidimensionalidade. E na multidimensionalidade, então, o sistema de consciência, o sistema intrasensorial dele, adquire uma visão maior. Adquire uma compreensão mais profunda da inteligência da criação. E é por isso, então, que aí vem para cá, na tridimensionalidade. Como aqui da tridimensionalidade, saem os alienígenas lá para a bidimensionalidade. Então é sempre de uma dimensão mais avançada para a mais próxima. Por isso se diz, Deus assiste o homem pelo próprio homem. Ele não está aqui em pessoa. É desse jeito que funciona. Então se diz, as falanges de Deus, dos construtores dos mundos. E
uma equipe que ele coleta na dimensão superior para vir trazer à humanidade inferior aquilo que essa equipe já aprendeu aqui. Então, não é nada misterioso, é tudo absolutamente material. O pensamento da criatura humana é absolutamente material, não é divino. O espírito humano é absolutamente material. Passa a ser divino quando ele chega ao estado de absoluto, depois que passou por todos os sistemas dimensionais do conteúdo da criação. E daí ele não tem mais espaço aqui. Ele passa para a eternidade, de onde nunca mais volta. E aí ele passa a ser o absoluto. O que o absoluto faz lá, nós não temos capacidade de conceber, pelo menos até a multidimensionalidade de onde provém os construtores do universo, as falanges de Deus, dos construtores do universo. Não é bem um tempo de inferno na compreensão tridimensional dentro da trajetória biointelectual. A missão aqui para o alienígena multidimensional seria terrível, seria um inferno. Seria como condensar um elefante na casa de um cachorro. Imagine botar um elefante ali dentro, mas seria assim. Só que o alienígena não se sente esmagado, pelo contrário, ele se sente uma expansão acolhedora da tridimensionalidade humana. E por isso é que Jesus lá bem atrás já falou que ele não estava aqui para ser mestre, mas para ser babá, para lavar os pés dos que acreditavam nele e dos que esperavam o desenvolvimento dele. E ele disse: aqueles que acreditam em mim têm de fazer a mesma coisa, têm de ser meus imitadores, como eu sou imitador do meu Pai, que é o absoluto. Aquele que não é imitador de Jesus e fica falando no nome dele e fazendo milagre no nome dele, não tem absolutamente nada a ver com Jesus. É um demônio encarnado aqui, dando presença física ao diabo no seio da humanidade. E esses demônios proliferaram tanto na criação da espécie humana que acabaram dominando o mundo. O mundo está no final. Eu lamento ter de informar isto, mas sou um chefe de Estado por acidente. Eu prestei assessoria de inteligência ao Gabinete da Presidência da República, de 69 a 84. E depois, um tempo desses, nos porões do poder, é claro que não me despegava mais dela. Aí, fui convocado a ajudar a escrever a Constituição da República, que no final das contas, eu acabei quase que escrevendo ela sozinho. Já imaginou o que um Lula produziria numa Constituição? O que um Juruna
reproduzirem Constituição, mas todos eles apresentavam coisas. Então, a tarefa se concentrava entre Severo Gomes, Ulisses Guimarães, Teotônio Vilela e eu. Aliás, junto o professor Afonso Arinos. A respeitável inteligência, um constituinte extraordinário. E fomos nós 5 que produzimos o livro que está aí. Isso até pouquinhos dias atrás, quando eu senti uma coisa muito engraçada. Eu volto a repetir, eu não sou produto de religião. Eu não nasci em igreja. Eu sou produto de ciência, fabricado nos laboratórios de ciência para ser um guerreiro imbatível na destruição da cortina de ferro, da Guerra Fria, da União Soviética e de tudo o que a isso se assemelhasse na tirania da vida civilizada. Então, quando eu digo, senti uma coisa estranha, me entreguei a isso para mim saber o que era, e então ele disse, eu sou Jesus. Eu estou de volta, como eu havia prometido, com a Operação Apocalipse, como está lá no Apocalipse. Fui eu que inspirei a Constituição que você ajudou a escrever. E aí eu entendi por que no preâmbulo da Constituição estava lá, reunindo comunistas, democratas, capitalistas, socialistas, bandidos e beatos. A Assembleia Nacional Constituinte se compunha tudo isso. Preâmbulo da Constituição, que é a cara do livro. Nós, representantes do povo, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, sob a proteção de Deus, promulgamos a Constituição da República Federativa do Brasil. Sem nós nos percebermos, ela continha a civilização constitucional, espiritualista, religiosa, que agora está sendo instalada. Mas essa força, porque eu não sei quando me dizem que falam com Deus, falam com Jesus, eu não consigo. Às vezes eu digo isso aí, convido Deus para ir para a zona e tudo, mas isso aí é para vocês verem que quando a gente realmente tem fé, a gente tem intimidade com a fé. E eu tinha fé. Hoje não preciso mais de fé. Eu transcendi a fé. Quando essa energia tomou conta de mim e eu publiquei aí a psicografia. Porque era muito engraçado. Pela religião, jamais eu poderia imaginar que fosse um Cristo metido em política. Mas era. Ele disse, estou de volta com a Operação Apocalipse, instrumentalizada com o governo constituinte do Brasil, criado pela Constituição que eu vos inspirei. E por isso ela tem todos os mecanismos e todos os institutos que você, como jurista, como advogado,
experiente da guerra forense, acabou vendo e instalando o povo no exercício direto do poder pela instituição da intervenção constituinte no processo histórico. Consegui ver isso no livro que eu mesmo escrevi, porque sou constitucionalista, deixando bem claro o que é o constitucionalista e o que é o sujeito que se diz constitucionalista. O constitucionalista é o doutor em constitucionalismo, que é a doutrina da vida civilizada, instituída por ente ideológico, estabelecido pela lei, exercido pelo direito, consolidado pela justiça e estabelecido pela história. Essa é a essência do constitucionalismo de Moisés, que a inteligência terráquea, pelo menos neste percurso biointelectual, não conseguiu superar. É o máximo. E então, ele disse: vou operar o Apocalipse, é claro. E aí, então, eu meio me apavoro quando eu lembro, porque lá no Apocalipse está dizendo que dias tão terríveis seriam esses, que as pessoas iam gritar para os montes que caíssem em cima, ia gritar para o céu que descesse e os terrasse. E ele disse: o desespero vai ser tão grande como nunca houve ainda na Terra e nunca mais vai existir, porque a criatura humana é incapaz de resisti-lo duas vezes. Mas aí vem o plano da salvação. Os que acreditarem em mim e preservarem-se comigo até o fim, eu lhes darei a coroa da vida e governarão comigo para sempre. Aí, eu como homem de inteligência, homem de realidade, indaguei, mas que coroa da vida? E aí então veio a resposta. 1,2 trilhões de dólares é a coroa da vida. Imagine isso distribuído entre 217 milhões de brasileiros se acontecesse hoje. Não haveria nenhum brasileiro que não tivesse estafa de riqueza imediata. Jesus não mentiu. Disse exatamente aquilo que o meu serviço de inteligência, que enxerga até 174 metros abaixo das placas tectônicas e faz cálculos em frações de segundo, tinha me colocado em números matemáticos, em quilates e em gramas, e em centímetros também. Então, este é o momento que eu estou empenhado nele. Ou seja, vocês, o povo brasileiro, no exercício direto do poder que eu encarno, desde o dia 29 de dezembro de 2017. Por que eu não estou no Palácio do Planalto? Porque Jesus, o chefe do empreendimento, saiu de uma estrebaria, de pé no chão, e parece que a única vez que não caminhou a pé foi quando entrou em Jerusalém pela última vez,
cavalgando um jegue. Eu não seria autêntico se tivesse aceitado o que a área militar me ofereceu. Cargo oficial, guardas. E até se tivesse aceitado, já tinha morrido, porque eu seria um alvo daí para os inimigos. Eu não aceitei. Não. Eu fiquei no centro do poder de 1969 a 1984 e vivi muito bem. Tive um avião, vai para 180, asa baixa, passo longo, mas era uma ferramenta de serviço. Não tinha nada para me complementar a personalidade, porque a minha personalidade é o meu espírito alienígena. E é esta comprovação que eu tenho de dar. E aí eu não posso ter embalagem, eu tenho de ser conteúdo extravasado da própria personalidade. É a única prova que eu posso fazer da minha origem aqui. E para que vocês me aceitem, ou me crucifiquem, ou me matem, como sempre fizeram com os profetas e até com o próprio Jesus. Eu não estou aqui para matar ninguém. Já morreu muita gente ao meu redor. Não fui eu que matei. Eles que se suicidaram pela própria maldade. E se suicidaram eram demônios. Chegou a hora de voltarem voluntariamente para o inferno. Como vai acontecer também agora. Muita morte. Mas eu não vou estar metido em nenhuma dessas brigas. Dentro de poucos dias vocês vão começar a ver. Vocês vão entender daí a morte do meu vice-presidente, general Geraldo Antônio Mioto, um dos maiores estadistas que restava no Brasil. Mataram. Eu desafio quem desacreditar a pedir a exumação do cadáver para o exame. Agora, nesse exame, sou eu que vou indicar os peritos. Mataram o maior estadista que o Brasil ainda tinha. Claro, fora os generais que ainda restam comigo. Porque se fossem bundas sujas, eu nem os teria aceitado em minha companhia. Quanto mais formando a presidência da República comigo. E são esses generais que agora estão encaminhando as promulgações que a Constituição determina, os últimos atos do encerramento do procedimento constituinte que consolida o povo no poder. Eu apenas agora estou sendo companheiro deles. Então, se Jair Messias Bolsonaro ainda não está preso, é porque ele está prestando um serviço na Operação Apocalipse. E dentro de poucos dias, vocês vão começar a entender tudo. Então, esta é a introdução para amanhã nós falarmos então sobre o que é uma economia, o que é riqueza e o que é pobreza. E como é que eu posso afirmar em Jesus, o Deus patrono da nação brasileira,
que na civilização brasileira não vai mais haver espaço para pobres, doentes, analfabetos, marginais, vadios, bandidos, viciados, nada da casta que provenha do inferno. E eu vou explicar também o que é a encarnação de demônios na procriação humana, para vocês entenderem como é que Deus estabeleceu o DNA da espécie humana e de repente vem um demônio nesse DNA. Tudo é absolutamente claro e divinamente esclarecido. Vocês embotaram a inteligência, porque 2000 anos o diabo manipulando a cabeça de vocês através da mentira, da confusão e da morte. É claro que essa mentira passou a alterar esse código genético com o registro histórico. O registro histórico é aquele que altera a árvore cromossomática com o que entra pela boca, pelos olhos, pelos ouvidos e altera a reprodução humana. Muito obrigado. Fiquem com Deus, que agora eu vou atender o telefone da Milânia.